Primeira Reis, capítulo 15. Ora, no 18º ano do rei Jeroboão, o filho de Nebate, reinou Abias sobre Judá. 3 anos reinou ele em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Maaca, a filha de Abissalão. E ele caminhou em todos os pecados do seu pai, os quais ele havia cometido antes dele. E o seu coração não foi perfeito diante do Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, o seu pai. Todavia, por causa de Davi, o Senhor seu Deus deu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, para levantar o seu filho depois dele e estabelecer Jerusalém. Porque Davi fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou de nenhuma coisa que ele lhe ordenou todos os dias da sua vida, salvo somente na questão de Urias, o heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todos os dias da sua vida. Ora, o restante dos atos de Abias, e tudo o que ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias dormiu com seus pais, e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, o seu filho, reinou em seu lugar. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, reinou Asa sobre Judá. E 41 anos reinou ele em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Maaca, a filha de Abissalão. E Asa fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, como fez Davi, o seu pai. E ele retirou os sodomitas da terra, e removeu todos os ídolos que os seus pais haviam feito. E também Maaca, a sua mãe, ele removeu da posição de rainha, porque ela havia feito um ídolo em um bosque. E Asa destruiu o seu ídolo, e o queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Os lugares altos, porém, não foram removidos. No entanto, o coração de Asa foi perfeito diante do Senhor todos os seus dias. E ele trouxe para dentro as coisas que o seu pai havia consagrado, e as coisas que ele mesmo havia consagrado para a casa do Senhor, prata e ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. E Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para que ele não deixasse que ninguém saísse ou entrasse junto a Asa, rei de Judá. Então, Asa tomou toda a prata e o ouro que foram deixados nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou na mão dos seus servos. E o rei Asa os enviou para Ben-Hadad, o filho de Tabrimon, o filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Há um pacto entre mim e ti, e entre o meu pai e o teu pai. Eis que tenho enviado a ti um presente de prata e ouro. Vem e quebra o teu pacto com Baasa, rei de Israel, para que eles possam partir de mim. Assim, Ben-Hadad atentou ao rei Asa, e enviou os capitães dos exércitos os quais ele tinha contra as cidades de Israel, e feriu Ijon, e Dan, e Abel-Bet-Maaca, e toda Quinerete, com toda a terra de Naftali. E sucedeu, quando Baasa ouviu isto, que ele abandonou a construção de Ramá, e habitou em Tirza. Então o rei Asa fez uma proclamação por todo Judá, ninguém estava isento, e eles removeram as pedras de Ramá e a sua madeira, com a qual Baasa havia edificado. E o rei Asa construiu com elas Geba de Benjamim e Mispá. O restante dos atos de Asa, e todo o seu poder, e tudo o que ele fez, e as cidades que edificou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Todavia, no tempo da sua idade avançada, ele ficou enfermo dos seus pés. E Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, o seu pai, e Josafá, o seu filho, reinou em seu lugar. E Nadab, o filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E ele fez o mal à vista do Senhor, e andou no caminho do seu pai, e no seu pecado com o qual fez Israel pecar. E Baasa, o filho de Aías, da casa de Issacar, conspirou contra ele. E Baasa o feriu em Gibeton, a qual pertencia aos filisteus, porque Nadab e todo Israel lançaram cerco a Gibeton. Bem no 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa o matou, e reinou em seu lugar. E sucedeu, quando ele reinava, que feriu toda a casa de Jeroboão. Ele não deixou a Jeroboão nada que respirasse, até que lhe destruísse, segundo o dizer do Senhor, o qual ele falou pelo seu servo Aías, o Silonita. Por causa dos pecados de Jeroboão, os quais ele pecou, e nos quais fez Israel pecar, pela sua provocação com a qual ele provocou o Senhor Deus de Israel à ira. Ora, o restante dos atos de Nadab, e tudo o que ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa,
o filho de Aías começou a reinar sobre todo Israel em Tirza 24 anos. E ele fez o mal à vista do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado com o qual fez Israel pecar.